Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Eu me chamo Alessandro Borges, sou membro do grupo de oração Novo Pentecostes da paróquia São José de Vila Zelina. Exerço o ministério de música, pregação. Deus também me deu a graça de escrever e publicar 3 livros. E é uma alegria muito grande estar aqui participando com vocês desse dia de espiritualidade, um pouco diferente dessa vez, né? À distância, devido às circunstâncias que estamos vivendo. E eu gostaria de trazer aqui uma palavra que pudesse colaborar aí com a sua espiritualidade nesse dia de hoje, que pudesse colaborar com a vida, por que não dizer mudar a sua vida. Mas eu espero que essa palavra possa atingir em cheio o seu coração. É uma palavra muito conhecida, uma das mais fascinantes da Sagrada Escritura, que tem muito a nos ensinar, que tem muito a nos oferecer. E acho que vale a pena a gente parar um pouquinho e pensar sobre ela novamente. Você topa? Você vem comigo? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você pegasse e abrisse no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Nós estamos vivendo na liturgia o tempo pascal, e essa leitura não fica de fora nesse tempo pascal, e ela foi uma das leituras dessa semana que passou. Então, vale a pena as coisas aqui que tenho certeza que vai enriquecer aí esse dia de espiritualidade para você, tá certo? Vamos lá então. Lucas 24, de 13 em diante, a narrativa dos discípulos de Emaús. A palavra nos diz assim: Neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: De que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhe ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sacerdotes, os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte. Nós esperávamos que ele fosse que nós esperávamos que fosse restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao assim como as mulheres mesmo não viram. Jesus lhes disse: Como sois tardos de coração em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam. Ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, o partiu e serviu-lhe. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão.
Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Caríssimos irmãos, que narrativa espetacular! Belíssimo texto que, narrado por Lucas, acontece no primeiro dia da ressurreição, né? O texto já começa afirmando aqui, nesse mesmo dia. Que dia é esse? O dia da ressurreição. O primeiro dia em que Jesus havia cumprido a sua missão, para a qual de fato ele veio ao mundo, para salvar. Jesus no hebraico significa Deus salva. E a missão de Jesus, né, de se encarnar no nosso meio, era de nos salvar, de vir ao mundo para nos salvar da morte, do pecado, e isso ele o fez. E ele fez isso na festa da Páscoa, que para os judeus é a festa mais importante, onde eles fazem o memorial do êxodo, da libertação da escravidão no Egito para a liberdade, né, a tomada de posse na terra prometida. E nós também fazemos as nossas travessias, né? Enfrentamos aí os nossos desertos, estamos passando por um deserto agora, né? Mediante esta pandemia, mediante a estarmos, de certa forma, privados de poder ter acesso à Sagrada Eucaristia, de participar de uma missa presencial. Tudo isso tem sido muito difícil para nós, algo novo, diferente, que nunca havíamos vivido, né? Nunca havíamos. E é um momento agora de a gente, de fato, provar a nossa fé. Se de fato a nossa fé é autêntica, é verdadeira, quais são as expectativas que colocamos em Deus. Então, meus irmãos, é maravilhoso porque é o dia em que Jesus poderia falar: Pai, pronto, já fiz a minha parte, eu vim ao mundo para salvar a humanidade, já morri, já ressuscitei, agora está nas mãos deles, né? E mesmo assim, Jesus pacientemente vai ao encontro de dois que, de certa forma, trilharam o caminho que nós podemos dizer na contramão de Deus, né? Eles trilharam um itinerário da derrota, da tristeza, de Jerusalém, a cidade santa, onde a comunidade estava reunida para voltar para a sua aldeia Emaús. Isso significa você retomar a sua antiga vida antes de conhecer a Cristo, né? A apostasia, o abandono da fé. Então nós temos que estar de fato repensar a nossa vida, a nossa fé, né? Esses discípulos fizeram tomar essa atitude porque eles depositaram uma falsa expectativa com relação ao Messias. Eles esperavam um outro tipo de Messias, né? Um guerrilheiro, alguém que fosse, né, talvez com exércitos vencer, né, o Império Romano, como se fosse uma espécie de Messias davídico, né? E não era isso, não era esse Messias que Deus queria, né? Então, às vezes acontece isso com a gente também. Nós colocamos falsas expectativas em Deus, nós criamos os nossos conceitos com relação a Deus, estabelecemos os nossos interesses quando nos aproximamos de Deus, e quando isso não é correspondido, nós nos decepcionamos, nós frustramos, nós questionamos a Deus, colocamos Deus na parede, né? E aí muitas vezes o abandonamos. Deus não nos abandona. Nós o abandonamos ele. Nós nos esquecemos de Deus. Deus não nos abandona, tanto que no primeiro dia de folga, vamos dizer assim, ele se aproxima e caminha com esses discípulos. Será que nós estamos de fato reconhecendo a presença de Deus? Será que nós estamos percebendo que Deus está caminhando conosco, embora em algum momento você deve ter pensado: cadê Deus nessa hora? Onde está Deus? Por que Deus não nos livra desse mal? Por que Deus está permitindo tudo isso? O fato de a gente estar vivendo tudo isso não quer dizer que Deus nos ama. Muito pelo contrário, agora que Deus quer mostrar para você o quanto Ele está presente na sua vida. Que você não está só nesse momento, Ele caminha conosco, Ele se aproxima de nós, e nós temos que estar atentos, porque talvez a tristeza do nosso coração, a incerteza,
o anseio do que vai ser a minha vida daqui para frente, quando isso vai acabar, quando isso vai passar, se é que vai passar, será que eu estarei imune a isso, será que eu serei contaminado por isso? Então tudo isso vai vendando os olhos da fé e vai fazendo com que nós não enxerguemos o Senhor, que muitas vezes está ao nosso lado, está junto de nós e nós não estamos o reconhecendo. Será que de fato, em meio a esse isolamento social, em meio a toda essa situação que estamos vivendo, em meio a esta pandemia? Pois é, meu irmão, Deus ele não te abandona, Deus ele caminha conosco. Nós devemos confiar em Deus e esperar dele, não as coisas terrenas, mas sim aquilo que vem do alto. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:19, se só é para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, nós somos os mais dignos de lástima. Olha, meus irmãos, é evidente que nós nos esforçamos para que tenhamos uma vida digna, né? Uma vida plena como Deus ele nos oferece. Mas não é só para essa vida que nós devemos mirar e concentrar nossa energia, né? As nossas forças, o nosso tempo, não. Nós temos que investir nas coisas do alto. Nós temos que gastar o nosso tempo, a nossa energia com as coisas eternas, com as coisas que vêm do alto. Por isso, meu irmão, confia no Senhor, Ele caminha conosco, Ele nos ouve, Ele pacientemente nos explica as Escrituras, nos mostra que de fato nós precisamos passar, porque só Deus é capaz de extrair um bem diante de uma situação. Nada é por acaso. Se nós estamos passando por isso hoje, é porque Deus está dando para nós de olhar para dentro de nós e buscar lá dentro talvez aquelas respostas que a gente há tanto tempo espera, né? E não deu essa oportunidade para deixar. Então, são oportunidades que Deus está nos oferecendo. Se você pedir paciência para Deus, você acha que Ele vai te dar paciência ou Ele vai te dar uma oportunidade de exercitar a paciência na sua vida? Se você pedir coragem para Deus, você acha que de fato Deus vai te dar a coragem ou Ele vai te dar uma oportunidade para você desenvolver dentro de você essa coragem, essa confiança, essa fé inabalável de que isso vai passar, de que Deus ele olha por nós, Ele não nos abandona, Ele não é indiferente à nossa dor. Então, meu irmão, faça desse momento um tempo de retiro espiritual, de reclusão, de será que eu estou trilhando o caminho certo? Será que eu também estou a exemplo dos discípulos de Emaú, trilhando um itinerário da derrota, um itinerário da tristeza, da frustração, da decepção? Não. O caminho não é esse. O caminho é de Emaús para Jerusalém. É lá aonde a promessa do Pai se realiza. Então, meu irmão, eu sei que não está fácil. Você está enfrentando esse deserto. Mas nós estamos a cada tempo da nossa vida fazendo uma travessia diferente. Então, fez 2 travessias a pé enxuto no meio do mar. A primeira no Mar Vermelho, né, quando foram libertos por Deus da escravidão no Egito, né? E aí eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. E depois de 40 anos peregrinando no deserto, finalmente de novo fazem uma nova travessia, que é atravessar o Rio Jordão para adentrar na Terra Prometida. Quando nós recebemos o nosso batismo sacramental, nós fazemos essa primeira travessia. Nós saímos da condição de escravidão do pecado e nós fazemos a travessia pé enxuto para poder nos libertar do mal que nós contraímos devido à desobediência de Adão e Eva. E no dia da nossa morte, aí nós vamos agora durante a nossa vida fazer esse processo de peregrinação no deserto. E
faremos essa segunda travessia que os filhos de Israel fizeram pelo Jordão, para que a gente possa então adentrar na terra prometida, que é o reino dos céus. Então, meus irmãos, Jesus ele se aproxima, ele caminha conosco, ele nos ouve, ele fala uma palavra de esperança para nós, para que não desanimemos. E olha, ele não invade a nossa privacidade, ele sempre vai pedir licença para entrar. Veja que ele fez com que, como se fosse passar adiante da casa deles, e eles, insistiram e falaram: fica conosco, já é tarde, o dia já está terminando. Você tem convidado Jesus para fazer parte da sua vida? Você tem convidado Jesus para entrar na sua casa, a fazer parte da sua família? Tem uma música, que está tão tocada, nos últimos tempos nos grupos de oração, que fala que essa casa é sua, Senhor. Nós deixamos ela para você. Apareça, que o seu nome cresça. Enche esse lugar, vem incendiar, Senhor. Você tem feito isso, tem declarado, tem convidado o Senhor, fala assim: Senhor, essa casa é sua, pode entrar, Senhor Jesus. Nós você, Jesus. Então convide o Senhor, meu irmão, porque eles caminhavam sobre a luz do dia, mas com a escuridão no coração, porque estavam com os olhos da fé turvos diante da tristeza, frustração. Mas, meus irmãos, a tristeza não vem de Deus, a tristeza ela ofusca os olhos da fé, nos impede, interfere de que nós enxerguemos em meio a uma situação desfavorável o bem que Deus quer nos revelar. Então, meu irmão, quando esses discípulos convidaram o Senhor para adentrar e sentar à mesa, e ali Jesus partir o pão, ao partir o pão eles reconheceram Jesus. E aí Jesus desapareceu da vista deles. É isso, a fé é isso. Em Hebreus 11:1 diz: a fé é o fundamento da esperança, a certeza de se crer naquilo que não se vê. Nós ainda não estamos vendo a vitória de Deus sobre essa situação. Muito pelo contrário. Se você ligar os noticiários, os números de contaminação e morte estão aumentando. Mas ter fé é crer que a vitória já está a caminho. Que em nome de Jesus nós iremos vencer esta pandemia, este gigante, esse Golias que é o Covid-19. E que nós vamos celebrar presencialmente a vitória de Deus na Santa Missa, para que, assim como os discípulos, nós também, ao olhar Jesus no pão eucarístico, na hora da consagração, nós possamos então ali reconhecer Jesus, reconhecê-lo na Eucaristia, e com isso ganhar a força necessária para ir à comunidade, para ir a Jerusalém e testemunhar que Deus está vivo e Ele está no meio de nós. Não se deixe desanimar, meu irmão. Deus está no meio de nós. E Ele quer nos mostrar o quanto nós, junto com eles, somos capazes de nos reinventar. Somos capazes de nos reerguer. Somos capazes, meus irmãos, de fazer coisas que jamais pensaríamos e imaginaríamos que um dia fôssemos fazer. É Deus quem nos dá, quem acredita em nós mais do que nós mesmos. É Ele quem nos coloca de pé. É Ele quem nos inspira. É Ele quem nos impulsiona. É Ele quem nos motiva. Então, meu irmão, não perca a esperança. Não desanime. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Entenda uma coisa, essa pandemia veio para nos mostrar e para nos conscientizar de que nós somos mortais, para nos mostrar a nossa finitude, que a nossa vida é um sopro, que nós não estamos no controle da nossa vida. Deus é quem está no comando, é Deus quem está no controle da nossa vida. Que a nossa vida é um sopro, nós precisamos de Deus, nós necessitamos de Deus.
Então, meu irmão, deixa Deus fazer a obra na sua casa, na sua família. Esse tempo que você está em isolamento social, que você está em casa, é porque Deus quer restaurar essa igreja doméstica que aí habita. Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer restaurar a sua família, o seu matrimônio, a sua relação para com os seus filhos, para com os seus pais. Então, meu irmão, entenda de uma vez por todas, nada é por acaso, nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. E se Ele está autorizando, se Ele está permitindo que passemos por tudo isso, é porque lá na frente tudo isso servirá para dar maior honra e glória a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a vitória é certa. Deus venceu todas as batalhas de Gênesis a Apocalipse. Deus venceu todas as batalhas. E não vai ser essa que Ele vai perder. Por isso, meu irmão, convido você agora a colocar a mão no seu coração. Repense a sua vida, repense a sua história. Pergunte para você mesmo em que área da minha vida eu preciso melhorar. O que em mim ainda precisa ser consertado. O que em mim ainda precisa ser restaurado, ser curado, ser liberto. Pai de amor e de bondade, em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que nos assistem, Senhor, todos aqueles que nos ouvem, Senhor Jesus. Todos aqueles que se propuseram neste dia de hoje fazer um investimento espiritual, mesmo que à distância, mesmo que virtualmente, mas estão se propondo, Senhor, a investir o seu tempo, bem mais precioso, para ter um encontro pessoal contigo, através da oração, através da tua palavra, Senhor. Toca cada coração, Jesus, toca cada família, Senhor. Tira todo o sentimento de medo, toda angústia, toda inquietação, toda insegurança, toda incerteza que caia agora por terra, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, para que esses seus filhos, essas suas filhas percebam a tua presença, de que nós não estamos sozinhos, o Senhor caminha conosco, o Senhor nos ouve, o Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta, o Senhor parte o pão para nós. O Senhor se revela para nós. Que Deus Todo-Poderoso possa te abençoar, meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje. Que Deus possa te livrar de todo medo, de toda depressão, de toda ansiedade, de todo pânico. Que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. E que você, meu irmão, possa dar a chance, dar essa chance para você mesmo e para Deus, para que Ele possa, de uma vez por todas, mudar a sua vida. Nós não temos o direito de passar por essa pandemia e continuarmos sendo as mesmas pessoas que nós éramos antes dela. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos nos erguer, nos reinventar. Nós precisamos nos converter um pouco mais e nos aproximar mais de Deus e nos tornar mais semelhantes a Ele. Que Deus te abençoe, meu irmão, com a bênção que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e aproveite, meu irmão, o máximo que você puder para extrair deste dia de espiritualidade, porque Deus tem uma obra redentora para a sua vida. Você crê nisso? Diga um amém daí. Amém. Louvado seja Deus. Ele está no meio de nós. Deus te abençoe.